Oi, gente. Esse vídeo é a continuação da diabetes, né? Que eu tinha gravado no primeiro vídeo postado, essa é a parte 2. No último vídeo, eu falei o seguinte, que só um resumo do que eu falei, que a diabetes crônica, ao longo do tempo, ela vai causar lesões nos vasos sanguíneos, tanto pequenos quanto grandes, o que vai dificultar na cicatrização, e isso vai levar geralmente uma isquemia, que leva a cegueira, que se você tá dificultando a cicatrização, o que acontece? Olha só, calma, vou ler que tá aqui melhor. Ó, diabetes crônica ao longo do tempo causa lesões nos vasos sanguíneos, tanto grandes, microvasculares, quanto o macrovasculares, quanto os pequenos, né, que seriam os microvasculares. Essas lesões, elas reduzem o fluxo vascular nos membros, especialmente nos pés, dificultando a cicatrização de feridas. Além disso, causa a neuropatia diabética, que vai comprometer a sensibilidade, por isso a pessoa não sente. Aí vai ficar lá o machucado, não cicatriza, leva uma inflamação, aí gangrena, tem que amputar. Ao mesmo tempo leva também ao infarto, um AVC e outros problemas, né? Então, essa seria a patologia e a fisiopatologia da diabetes mellitus. Agora, a diabetes tipo 1, ela é autoimune, né? Então, toda vez que a diabetes tipo 1, ela tem a sua subclassificação, que ela é dividida em tipo A, se não me engano, e tipo B. Então, assim, toda vez que cair numa prova falando diabetes autoimune, geralmente tá falando todos esses tipos, sabe? Do tipo, aliás, toda vez que falar da diabetes tipo 1, tá considerando tanto tipo A1 quanto tipo A1, não, calma. Tipo 1A, tanto tipo 1B. Sabe? Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer aqui. Mas, enfim, a diabetes autoimune, a tipo 1, ou a LADA, vou falar dessa LADA, tá? Não vou falar de uma vez. Essa LADA, ela é diabetes autoimune latente no adulto. Então, o que acontece? Você vai ter a destruição das células beta, né, que a gente sabe, que vai levar a uma deficiência na insulina. A diabetes tipo 1, ela não é tão comum assim. Normalmente, a gente vai encontrar mais presente a diabetes tipo 2, né? Então, ela tá 5 a 10% dos casos da diabetes. E geralmente acomete crianças, acomete adolescentes e adultos jovens, tá? Então, a diabetes na infância, 90% que você tem aí é da diabetes tipo 1, sabe? E esse LADA que você havia falado, Ana Clara? Esse LADA, o nome já fala, é uma diabetes autoimune latente em adulto. Então, ela geralmente vai aparecer em adultos maiores de 30 a 35 anos. A diabetes tipo 1, eu não falei que ela aparece, ela está presente em crianças, adolescentes e jovens adultos. A LADA é acima de 30 a 35 anos e ela vai permanecer, vamos dizer assim, controlada durante um período de 6 meses. Então, durante 6 meses, sua glicemia está controlada, você não precisa entrar com insulina exógena, tá tudo de boa. Passou, tanto que esse período a gente chama de período de lua de mel. Passou esse período, aí você já vai ter uma glicemia mal controlada, sabe? Então, são essas duas características que você vai diferenciar a diabetes tipo 1 da LADA. A LADA e a tipo 1, as duas, novamente, são autoimunes. A diferença é que na tipo 1 vai acometer mais crianças, adolescentes e jovens adultos. Não tem esse período de 6 meses em que a glicemia sua vai estar controlada. Então, a partir do momento que você foi diagnosticado, já entra já utilizando a insulina, sabe? A LADA já vai ser maior que 30, 35 anos. E você vai ter esse período de lua de mel, vai ter esses 6 meses da glicemia da glicose controlada, depois vai estar toda descontrolada e você vai ter que entrar com a insulina exógena em si. Então, essa última condição é fundamental, novamente, pois a diabetes tipo 1 pode incidir em pacientes mais velhos, tá? Mas é mais comum em crianças e tudo mais, porém na tipo 1,
você tem que já iniciar com a insulina. Não tem esse período de 6 meses, que é a nossa lua de mel. Então, isso que diferencia. Novamente, tipo 1, insulina no início é necessária. A LADA, que é diabetes autoimune latente em adultos, tem esse período de lua de mel que não precisa da insulina durante 6 meses, até 6 meses, tá? E qual que é a diabetes tipo 1, ela tem a fase pré-clínica, ela tem o início clínico, ela tem a remissão transitória e ela vai ter o final, o diabetes estabelecido. São quatro fases que a gente tem. A fase pré-clínica, que acontece? Você vai ter o HLA de risco. Ana Clara, o que é esse HLA de risco? Esse HLA, ele é uma variante genética que você vai ter, tá? Que vai aumentar a probabilidade de você desenvolver a doença autoimune, né? Da diabetes em si. Ou senão se você tem anticorpos positivos. Lembra que eu falei que o corpo, ele cria anticorpos para destruir justamente a célula beta? O que acontece? Eu vou falar desse anticorpo mais pra frente, tá? Mas eu já vou adiantar e falar que esses anticorpos, antes mesmo de você ter uma hiperglicemia descontrolada, assim, esses anticorpos eles já estão presentes no teu corpo. Então, é uma forma até de você fazer um diagnóstico, assim, vamos dizer, precoce, né? Você entrar com medicamentos para tratar já de uma vez. Então, assim, na fase pré-clínica vai ter o HLA, que é essa variante genética que tem grande chance de desenvolver essa doença autoimune, ou se não, anticorpo positivo. Agora, o início clínico é o seguinte: você já está com a hiperglicemia abrupta, tá grave, com necessidade precoce de insulina. Então, já é o momento que você tem que iniciar com insulina. A terceira fase clínica que a gente tem, essa aqui eu confesso que eu não vou dar tanta atenção para ela, tá? Mas se chama remissão transitória, que é o período que ocorre logo após o diagnóstico da diabetes, tá? E aquele período lá de lua de mel, é o período que você vai ter um controle da diabetes. Então, é um período em que há melhora temporária do controle glicêmico e redução da necessidade de insulina exógena. É o período de lua de mel, em que o portador da diabetes tipo 1 pode voltar a apresentar a secreção endógena da insulina com bom controle. Mas isso aí eu confesso que eu nunca nem ouvi falar direito dele. E o 4 é quando você está com realmente o diabetes estabelecido lá como diagnóstico. Aí, lembra que eu havia citado, eu não lembro se foi nesse vídeo sim, que a diabetes tipo 1, ela tem seu subclínico, que é 1A e 1B. A 1A, você tem a presença de anticorpos. Quais são esses anticorpos? 3 que a gente precisa gravar. O ICA, que é o anticorpo anti-ilhota, é ICA mesmo, ICA. O anticorpo anti-insulina, então seria IAA, ICA e AA, e o nome muito grande que seria o anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, que é o anti-GADA 65. Então, no laboratório lá, para você chegou lá e você pediu uma análise de anticorpos. Aí, se tiver presente lá o ICA, o IAA e esse anti-GADA 65, aí tudo indica que você tem uma diabetes mesmo, porque eles precedem a hiperglicemia do paciente. Então, antes do paciente estar com uma hiperglicemia, esses anticorpos eles vão estar presentes, né? E não só por isso, né? Porque se você tem a presença desses anticorpos, significa com certeza que você tem uma destruição da célula beta. O tipo 1B, você já não tem a presença de anticorpos. Ana Clara, você vai ter o quê? Não se sabe, eu não sei dizer, mas não tem anticorpos, não. Vamos supor que o paciente está lá, foi diagnosticado com diabetes tipo 1, você viu, você reconheceu que teve a destruição da célula beta e tudo mais, mas não tem anticorpos, é uma causa idiopática, não se sabe o motivo certo de não se ter anticorpos, a gente supõe que seja uma doença autoimune, e é isso. Então, tipo, o 1A tem anticorpos, é o ICA, o IAA e o anti-GADA 65.
E tem o tipo B que não tem autoanticorpos, eles não são detectados. A gente acha que é autoimune. A diabetes tipo 2, novamente, ela está relacionada à resistência à insulina, tá? Então, está associada à síndrome metabólica. Ana Clara, o que é síndrome metabólica? Por exemplo, obesidade, sedentarismo, essas coisas. E ela evolui com a perda progressiva da insulina, né? Da secreção da insulina. A diabetes mellitus gestacional, que a gente havia citado, que novamente ela é causada pelos hormônios produzidos pela placenta, pelas aquelas enzimas placentárias que destroem a insulina, que eu acho que insulinase, esqueci o nome, seria insulinase, cadê? Ah, gente, esqueci o nome. Insulinase placentária, né? Que é a aminopeptidase, ou se não, a oxitocinase, né? Elas destroem a insulina em si. Só que assim, como que a gente diagnostica, né, a diabetes mellitus na mulher, né, na gestante? Quando você faz o exame, assim, vou falar mais disso pra frente, tá? Mas geralmente a gente diagnostica no segundo ou terceiro semestre de gestação, tá? Na mulher sem diabetes antes da gravidez, tá? Então, se ela não tem diabetes antes da gravidez, então pode ser uma possível causa de diabetes gestacional. Vou falar disso mais pra frente. Aí o que acontece? Você vai ter um aumento compensatório na produção de insulina, que pode acabar evoluindo para a disfunção das células. Na diabetes gestacional, quais são os fatores de risco para você desenvolver uma diabetes gestacional? Baixa estatura, idade materna avançada, sobrepeso, depósito central de gordura visceral, de gordura corporal, né? História familiar em parentes de primeiro grau, crescimento fetal excessivo, né? Porque o hormônio GH, eu não lembro se eu cheguei a falar dele, mas ele vai inibir a ação da insulina, ele é antagonista à insulina, né? Abortamento de repetição, síndrome dos ovários policísticos. Então, isso tudo são fatores de risco que vão causar, pode gerar justamente essa diabetes gestacional, sabe? Então, novamente, idade avançada, sobrepeso, depósito de gordura visceral, ovário policístico, baixa estatura, você ter histórico familiar, tem que ser de primeiro grau, tá? Abortamento, tudo isso leva a chance de você desenvolver uma diabetes gestacional. Ah, tá. É porque o GH ele vai antagonizar a ação da insulina, tá? Tenho notado aqui. Ele também aumenta a gliconeogênese hepática. Aí, como que a gente faz para ter o diagnóstico? Gente, diagnóstico de diabetes. Antes de eu falar sobre isso aqui, porque o meu tá em ordens. Tá um pouco uma ordem diferente. Existem a tríade diagnóstico principal. São 3 testes. Na real, existem 3, 4, 5. Existem 5 testes, 5 testes no total. Existe um sexto, mas esse sexto ele não serve para diagnosticar diabetes, é só para você ver como que tá a sua glicose. Eu vou falar deles, tá? Mas os principais é a glicemia de jejum, hemoglobina glicada e o TTOG ou TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose. Eles têm uns valores específicos, eu vou falar dos valores deles. Normalmente é o seguinte, eles são os preferenciais para você fazer o diagnóstico de diabetes. Então, qual é que é o limite? Por exemplo, se você fazer a glicemia de jejum, eu vou explicar melhor como funciona cada um desses testes, tá? Mais pra frente. Só que se você, por exemplo, fazer a glicemia de jejum e ela tiver acima de 126%, assim, de miligramas, é porque, assim, já adiantando, pra gente fazer o diagnóstico da diabetes, a gente precisa de pelo menos 2 desses casos, desses testes positivos. Se você fizer se você fizer um e o outro tiver alterado, aí você tem que repetir o exame para realmente confirmar se tem ou não diabetes, tá? Então você fez lá glicemia e jejum, acima de 126.
e glicemia, hemoglobina glicada tá acima de 6,5%, aí você sabe que o paciente está com diabetes. Só que para grávida, na gravidez já é diferente, porque toda nutriente, toda coisa que tem no corpo da mulher geralmente vai ser a favor do bebê, do feto. Então, a glicose, ela vai ser passada, a maioria da glicose presente no corpo da mulher vai ser passada para a placenta e para o feto. Então, assim, em vez de você usar como referência os valores normais que a gente tem na tabela, não é bem assim que funciona. Na glicemia de jejum, se era 126, agora não é mais 126. Agora é 92. Acima de 92, ou se não igual a 92. Na glicemia de 1 hora após sobrecarga, que é justamente esse teste. É porque, assim, o teste oral de tolerância à glicose, ele tem de 1 hora e tem de 2 horas. O de 1 hora, o valor normal dele seria acima de 109. Na mulher, na grávida, aliás, é 180. A glicemia de 2 horas, que o normal seria de 200, aqui na gravidez, na gestante, é 153. Então, os valores são diferentes justamente por causa que o organismo se adapta para transportar a glicose para o feto, sabe? Então, quem vai trabalhar com clínica, gestante, pronto-socorro, essas outras coisas aí, tem que gravar esses numerozinhos aí. Então, ó, para gestante, glicemia acima ou igual a 90, glicemia em jejum acima ou igual a 92. Glicemia 1 hora após sobrecarga acima de 180 e glicemia 2 horas após a sobrecarga acima de 153, tá? Esses valores. Aí, como é que funciona? Qualquer um dos 3 valores acima positivos indica diabetes. Aí você tem que tem que ter 2 valores de referência. Se um tiver alterado, você repete para confirmar, tá? Aí, olha só. Se você no pré-natal ou até a 24ª semana, você fazer esse teste, 2 deles derem positivos, pode ser diabetes gestacional, mas também pode ser diabetes ou pré-diabetes não diagnosticada anterior à gravidez. Não se sabe ao certo. Então, se no pré-natal, ou se não até a 24ª semana, você fez lá o teste, deu positivo, pode ser uma suspeita de que seja diabetes gestacional ou uma diabetes não diagnosticada antes da gravidez, sabe? Agora, se você fizer o teste após a 24ª semana e ele der positivo, então aí você tem certeza que é uma diabetes gestacional. E é uma coisa, a partir da 28ª semana, recomenda-se realizar os 3 testes, independente dos resultados anteriores, tá? Então, assim, tem que fazer os 3 testes para saber se a mulher ela tem diabetes gestacional ou não, tá? Após a 28ª semana. Aí, eu falei disso tudo porque chegou nessa parte. Existem outros tipos específicos de diabetes, tá, gente? Existem a síndrome de diabetes monogênicas, né? Que existe a diabetes neonatal, no neonato, né? E a diabetes de início na maturidade dos jovens, que é o MOD. O MOD, gente, lembra que na diabetes tipo 1, a gente tinha ela mais o LADA. Aqui na diabetes tipo 2, você vai ter ela, mas isso MOD. O MOD, ele vai ser também como é que fala? Uma resistência à insulina que você vai ter, só que ele é por causa de uma modificação genética, para uma mutação genética. Ele é mais raro, bem mais raro de acontecer, e ele é geralmente herdado de forma autossômica dominante. O que isso quer dizer? Basta apenas, vamos supor que um dos pais tem 50% desses genes aí para a criança nascer e ter o MOD, sabe? Ele se manifesta mais tardiamente, mas também causa defeito na secreção da insulina, só que sem o componente autoimune. Ou seja, o MOD, ele é uma forma genética, ele não é autoimune, apesar dele ter uma mutação genética, ele vai causar a resistência à insulina.
O tratamento dele varia conforme a mutação do gene, né? Conforme o gene é alterado. Ele acontece antes dos 25 anos. O que a gente sabe que a diabetes tipo 2, por exemplo, não é que ela não possa acontecer antes dos 25 anos, mas normalmente ela é mais tarde, né? Mais tardia, assim. Ou seja, novamente, o MOD é uma forma genética frequentemente mal diagnosticada e o tratamento varia conforme o gene é alterado. Antes dos 25 anos, tem que ter o histórico familiar, tá? Tem que ter o diagnóstico com duas ou mais gerações do mesmo lado da família, ou seja, o meu pai e meu avô tem que ter esse histórico familiar de ter o MOD para eu ter também, tá? Não tem anticorpos e a peptidase tá normal ou alta, né? Foi que a gente citou aquela hora. O problema é na resistência à insulina. Aí a tríade, né? Olha só. Quais são os critérios, quais são os testes que a gente tem? A glicemia em jejum. O paciente ele tem que ficar em jejum de 8 a 12 horas. Aí tem o valor, né, para ser considerado diabetes acima de 126. Tem a glicemia ao acaso. A glicemia ao acaso é um exame que você faz a qualquer momento do dia, sem precisar de o paciente estar em jejum em si. O valor dela é acima ou é igual a 200. Depois você entra com a glicemia de 1 hora no TTGO, né? Que é a tolerância à glicose oral. Esqueci o nome da sigla agora. Que de 1 hora é acima ou igual a 209. 2 horas é igual a 200 e a hemoglobina glicada, que é igual a 6, acima ou igual a 6,5%, tá? Perdão. São esses valores que a gente tem que gravar. Tem os valores também do pré-diabético, que eu vou falar mais pra frente, mas vamos explicar cada um. Mas antes disso, o único critério que a gente não precisa conferir, que a gente não precisa realizar um segundo teste, assim, repetir o exame de novo, é o quê? Se a glicemia estiver acima ou igual a 200, tá? Com sintomas. Que sintomas? Foi justamente os sintomas que eu queria falar. Poliúria, o paciente estiver urinando muito. Paciente paciente diabético, ele costuma urinar muito de noite. Esqueci o nome para isso, tem um nome alguma coisa, noctúria. Então, paciente diabético geralmente tem noctúria. Então, quais são os sintomas de pacientes diabéticos? Poliúria, polidipsia, muita sede, polifagia, querer comer muito, perda de peso, turbação visual, que a pessoa pode ter visão turva, pode levar a retinopatia, né? A pessoa fica cega, complicação aguda e tendências a infecções, né? Justamente por causa da inflamação que tem, dessa cicatrização que tem. Pode levar também a casos como candidíase vaginal, balonoposite, que é uma inflamação que você vai ter na glande e no prepúcio, infecções cutâneas também, dificuldade de cicatrização, que nem eu citei. Então, se o paciente tem a glicemia acima de 200 e tem sintomas, não faz sentido você repetir o teste, tá? Você já sabe, diagnostica lá, ó, você tem diabetes, sinto muito, vamos tratar. Tá? Agora vamos explicar cada uma assim da tríade de diagnóstico que a gente tem. A gente tem a glicemia de jejum, que foi o exame que mede a quantidade de glicose no sangue no período em que você está sem jejum, um período sem ingestão calórica entre 8 a 12 horas, tá? Então, durante o jejum, o que acontece? O organismo ele precisa manter a glicose estável, então mesmo sem receber carboidratos, então vai ver o quanto que o fígado realiza, né? Que o fígado, além dele fazer a gliconeogênese, ele faz a glicogenólise, né? Que é a quebra da gordura. Então, o fígado tô sem ingestão. O fígado ele precisa quebrar a gordura para fornecer glicose para o meu corpo. Só que ao mesmo tempo ele vai estar produzindo glicose para ficar armazenado. Então essa glicemia de jejum, ela avalia isso, ela avalia o quanto o corpo consegue manter a glicemia, sabe?
Aí a gente tem o teste oral de tolerância à glicose, que é o TTGO, ou se não o TOTG, um dos dois, tá? Nesse teste, ele é realizado em dois momentos, tá? O momento em que o paciente ele permanece em jejum após 2 horas de sobrecarga de glicose. Então, o paciente, eu acho que ingere, que é oral, né? Ele ingere uma glicose, um líquido com glicose, 75 miligramas de glicose, tá? Para avaliar a capacidade do organismo de secretar insulina e responder à insulina. Então, no primeiro teste, ele avaliava o quê? Avaliava a capacidade do fígado de realizar a gliconeogênese e a glicogenólise. Aqui, esse teste oral tolerância, ele avalia a resposta à insulina, se o nosso corpo está produzindo insulina direito ou se está respondendo à insulina direito. E eu falei que ele é realizado em dois momentos, né? Em jejum e... Não anotei, não. Só anotei que para o teste, a ingestão adequada de carboidratos tem que ser pelo menos de 150 gramas por dia, deve ser assegurado por 3 dias antes do teste. E a gente tem a hemoglobina glicada, que foi aquilo que eu falei, que a glicose vai se ligar à hemoglobina, vai refletir um período de 3 meses, porque a hemácia demora de 90 a 120 dias para morrer. Então, durante todo esse tempo, elas ficam expostas à glicose do sangue. Quanto maior a glicemia média ao longo da vida da hemácia, maior será a porcentagem de hemoglobina glicada. Ou seja, quanto maior a quantidade de glicose presente, vamos supor que uma célula lá, a hemácia ela se formou desde o momento dela até ela completar 80 dias, ela estava com a glicose presente. Então vai ter muita quantidade de glicose dentro dela. Então, mais ou menos seria isso. Quanto maior a vida da hemácia, maior será a porcentagem de hemoglobina glicada. Aí, isso aqui que eu vou falar aqui agora é... Um minutinho. Olha, acontece o seguinte. Isso aqui é um pouco confuso, eu achei, mas vocês vão ver que faz sentido, ó. A hemoglobina glicada, foi o que eu falei, ela reflete a média dos últimos 3 meses. Então, ela pesa mais no último mês, porque as hemácias mais jovens contribuem mais para o valor final. Aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de turnover, que é basicamente a velocidade das hemácias, da renovação das hemácias. Se você tem um aumento do turnover, se as hemácias estão se renovando mais assim, tem uma maior renovação delas, concorda que terá mais hemácias, não terá mais hemácias, terá mais hemácias que terão menos contato com a glicemia. Vamos supor o seguinte, vamos pegar aqui assim, uma hemácia mais velha, ela conviveu mais tempo com a glicose. Então, que é o contrário da mais nova, né? Que a mais nova, ela tá convivendo agora com a glicose. Então, se você tem um aumento do turnover, se essas hemácias estão se renovando mais, isso reduz falsamente a glicada. Ou seja, as hemácias vivem menos. Então, o que acontece? Se ela tá vivendo menos com a glicose, concorda que a hemoglobina glicada ela vai estar um pouco baixa, mas isso é falso. É um viés falso que tem, negativo. Não é negativo que fala. Peraí, gente. Se isso acontece, então elas têm menos tempo de exposição à glicose, que eu falei. Então, elas glicam menos, então o resultado é que a hemoglobina ela é artificialmente menor. Você tem a impressão que ela está baixa, porém, você só tem essa impressão por conta do tempo de vida das hemácias, desse turnover está alto. O que é o contrário. Se o turnover estiver menor, então as hemácias elas estão se renovando menos. Então tem mais contato com as hemácias, assim, elas
elas ficam mais expostas à glicose, então elas têm mais contato à glicose. Então, o resultado seria um turnover, uma hemoglobina glicada artificialmente elevada, né? Você entende que ela fica mais alta, assim, sendo que ela estaria meio que na mesma quantidade, mesma concentração, assim. Fatores que vão causar, que influenciam na hemoglobina glicada, por exemplo, uma anemia. A anemia, se você tem pouca quantidade de... Na anemia é morte das hemácias, né? Então, se você tem menos hemácias, as hemácias estão morrendo. Então, justamente a anemia, ela pode talvez causar essa hemoglobina glicada artificialmente menor ou artificialmente maior em si. Transfusão de sangue, variação genética também, tá? A transfusão de sangue, no caso, elas acabam introduzindo hemácias com diferentes níveis de glicação, então pode mascarar o valor real. E tem uma tabelinha que é o seguinte, da glicemia de jejum. Fez a glicemia de jejum, para você não ser considerado diabético, ela tem que ser menor que 100. Pré-diabético é entre 100 e 125. Diabético acima de 126. Aí tem os valores também, gente, de pré-diabético e tudo mais. Só que não vou focar nos valores de pré-diabético, não. Porque, assim, tem da glicemia de jejum, mas tem dos outros também. Tem da hemoglobina glicada, tem do TTGO ou TOTG, entendeu? Mas não vou focar nisso, não. Só uma coisa. Obviamente que, se houver já algum critério que diagnostica que o paciente tem diabetes mellitus e o outro critério mostra que ele tem pré-diabetes, não faz sentido você classificar ele como pré-diabético. Se um já foi confirmado que ele tá diabético, então o paciente ele já é diabético, sabe? Aí tem as limitações e fatores interferentes, é o seguinte, tratar o paciente, não apenas o número, então você deve tratar o paciente depois de conectar os 3 testes, então você tem que fazer aquela anamnese, tem que fazer toda aquela parada toda assim. O que pode interferir? Foi o que eu falei, hemoglobina glicada, falso baixo ou falso alto, anemias, hemoglobinopatias, insuficiência renal, gestação, glicemia, o paciente pode estar em jejum inadequado, pode estar em estresse agudo, pode estar em infecções, etnia, tem pacientes que tem maior chance de desenvolver, como que fala? Diabetes mesmo, assim, se eu não me engano. A raça negra, se eu não me engano. É a raça negra? Eu tinha notado isso em algum canto. Não sei, mas eu acho que pacientes, por exemplo, negros têm mais chance de desenvolver diabetes, entendeu? Eu juro por Deus que eu tinha visto em algum canto. Mas não tá aqui. Aqui, ó. Importante. Se um exame isolado estiver alterado e sugerir diagnóstico de diabetes, recomenda-se repetir ou confirmar com outro método antes de fechar o diagnóstico com o paciente assintomático. Se o paciente tiver um caso confirmado e ele apresentar sintomas, então você não precisa repetir outro teste porque você sabe que é uma diabetes que ele tem. Novamente, sintomas: poliúria, polidipsia, perda de peso, cansaço, visão turva, retinopatias, né, marchas alteradas, neuropatias no gerais, tudo isso são sintomas de diabetes, tá? Então, o que você faz? Você fez o exame laboratorial lá de diabetes, sei lá, o glicemia em jejum, e você aí deu alterado. Aí, se o paciente tiver sintomas, aí você sabe que o diagnóstico é que ele tem diabetes. Se o paciente for assintomático, você repete um segundo exame, ou senão você faz um outro teste. É claro, você tem que fazer 2 testes, né, para confirmar. Você repete o exame em si, ou muda até a forma, faz um terceiro teste.
E se der alterada, porque realmente confirma que o paciente tem diabetes mellitus ou não. Tem sim, né, no caso. O diagnóstico da diabetes tipo 1, existem os estágios dela, né? Tem o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. O estágio 1, estágio 2 e estágio 3, todos vão apresentar a presença de anticorpos, tá? No estágio 1, a glicemia ela pode estar normal, tá? Ou, no caso que eu falo, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, a tolerância oral à glicose, eles podem estar normais. No estágio 2, já vai estar com níveis glicêmicos alterados. E no 3, altíssimos, né? Sintomas, no estágio 1 está ausente e no estágio 2 e 3 estão... Não, aliás, no estágio 2 está ausente também e no 3 está presente. Isso aqui eu já falei. E, por fim, outros tipos de diabetes são as formas secundárias. Olha só, doenças pancreáticas podem justamente causar diabetes, porque o excesso de glucagon, lembrando que o glucagon, ele é aquele responsável por... A insulina, ela reduz a quantidade de glicose, o glucagon, ele aumenta a quantidade de glicose, né? Então, o excesso de glicose e a produção de glicose hepática pode causar uma hiperglicemia, ou queda na produção de insulina em si. Tratamentos farmacológicos que alteram a concentração de hormônios que afetam a glicemia. Por exemplo, o cortisol. O cortisol, ele aumenta a produção de glicose no fígado e acaba reduzindo a sensibilidade da insulina. Catecolaminas, que seria a noradrenalina e a adrenalina, elas vão estimular a glicogenólise e a gliconeogênese, vai levar a glicose no sangue, pode precipitar diabetes. O hormônio do GH, que eu falei, ele vai ser antagonista à ação da insulina, então ele diminui a captação da insulina pelos tecidos periféricos, ele vai estimular a gliconeogênese hepática, os hormônios tiroidianos, T3, T4, inclusive tem vídeo deles aqui, eles vão acelerar o metabolismo, então vai aumentar a absorção intestinal de glicose, pode reduzir a sensibilidade à insulina, que acaba levando à glicemia. Então, são todos esses fatores aí, esses outros fatores podem causar a diabetes mellitus. É isso, o vídeo, a aula. Espero ter ajudado. Qualquer dúvidas, deixa nos comentários ou manda mensagem para mim que eu responderei. Se eu não souber responder, a gente chega no professor e tira as dúvidas juntos. Então, ó, um grande beijo e até a próxima.